Segunda Reis, capítulo 4, versículo 1 ao versículo de número 7. Segunda Reis 4, versículo 1 ao versículo de número 7. Amém? Amém. Está aqui no telão, se você quiser acompanhar. Vamos lá. Certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu: teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora veio um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou-lhe: como posso ajudá-la? Diga-me, o que você tem em casa? E ela respondeu: tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu: vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. Depois disso, ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos, começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma. Mas ele respondeu: já acabaram. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse: vá, venda o azeite, pague suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Amém? Eu quero dar um tema para essa mensagem: não deixe o azeite acabar. Amém? Senhor, nós te louvamos nessa noite. Te louvamos porque temos vida e estamos aqui na tua casa. Te louvamos porque tu és um Deus das oportunidades. E embora nas nossas imperfeições, dos nossos erros, o Senhor ainda está de braços estendidos para nos levantar, para nos restaurar e nos fazer continuar nessa caminhada. Te louvamos porque um dia estávamos perdidos e fomos encontrados. Te louvamos porque os nossos olhos podem enxergar com fé quem tu és, e mediante a tua palavra podemos ser transformados para viver a vontade perfeita do Senhor. Que nessa noite, mais uma vez, a tua palavra ela encontre as nossas vidas, nas nossas caminhadas, e que faça sentido para nós, de forma que sejamos transformados e alimentados pelo teu poder. É a nossa oração. Amém? Então, PC, o tema já está aí, ó, não deixe o azeite acabar. PC, sempre que acaba uma palavra, ele fala: qual que é o tema? Eu falo: nossa, não sei qual que é o tema, né? A gente tem que inventar um tema. Mas Deus já deu o tema para a gente: não deixe o azeite acabar. Essa mensagem, essa história, você já escutou, você conhece ela. Se não conhece, se é novato na igreja, bem-vindo. Segunda Reis, capítulo 4, lê essa história de novo, que ela tem algumas lições para nós. Mas essa história, ela tem algumas verdades aqui muito importantes que a gente pode extrair. Essa história, a gente tira lição para quem está passando por algum tipo de dificuldade financeira, por alguma luta. Essa história a gente pode tirar lições para quem teve perda na vida. E nós, nessa noite, gostaríamos de aplicar algumas verdades aqui inseridas. Quando a gente começa a ler esse versículo 1 do capítulo 4, a gente se depara com a história sem muita esperança. Uma mãe de 2 filhos que perdeu o seu marido, e o seu marido deixou-lhe algumas dívidas, e naquele tempo, no tempo que ela está vivendo, o contexto dela é diferente do nosso, o credor podia vir e pegar um dos filhos dela, sim, para pagar aquela conta. Então, existiam
uma lei diferente da nossa. Mas quando você começa a ler, você fala, não tem esperança. Essa mulher está cheia de problema, ela vai perder os filhos dela daqui um pouquinho, a dívida é impagável, ela não tem outra fonte de renda. Mas quando você vai adentrando a história, você chega num final feliz. Tudo deu certo. Essa mulher conseguiu êxito. O Senhor agiu na vida dela de uma maneira milagrosa. E ela viveu um milagre na casa dela. Deixa eu te falar uma coisa. Eu não sei se você está vivendo alguma fase dessa história. Talvez tenha pessoas aqui no nosso meio que estão no início, totalmente sem esperança. Talvez tenha pessoas que não têm nada para apresentar a Deus e falar, Senhor, eu ainda tenho isso. Mas eu quero te falar uma coisa de Deus nessa noite. O Deus que se faz neste lugar é aquele que do nada faz tudo. E do pouco ele faz muito. Nós estamos diante do Jeová Jirê, o Deus de Israel, aquele que era e é e sempre haverá de ser. Deus, o grande eu sou. Aí, essa mulher, quando ela se vê diante do problema, ela é sábia, essa mulher ela é inteligente. Porque a primeira coisa que ela faz é buscar ajuda. A primeira coisa que ela faz é ir até o profeta Eliseu e dizer para ele da história do seu marido. Eliseu, tu sabes que o teu servo, e provavelmente Eliseu conhecia ele, porque ele era discípulo dos profetas, ele morreu, me deixou uma dívida, mas ele temia ao Senhor. Mas engraçado que mesmo esse homem temendo a Deus, ele não soube lidar com as finanças dele. Mesmo este homem obedecendo a Deus, ele deixou um problema para a casa dele. Mesmo ele sendo discípulo dos profetas, frequentador da escola de profetas, mesmo sendo conhecido de Eliseu, esse homem administrou mal, governou mal, e a consequência bateu na casa dele no dia que ele não podia resolver. E a primeira lição que eu tiro aqui é que nós, provedores dos lares, homens, sacerdotes de casa, precisamos refletir como estamos governando a nossa vida, como estamos administrando as nossas causas, como estamos enfrentando o dia a dia, porque a Bíblia, ela nos conta que pela obediência de um homem, por um homem temer e obedecer a Deus, a bênção do Senhor iria até 1000 gerações. Mas que pelo pecado, pela desobediência, a maldição alcançaria a 3ª e a 4ª geração. Então nós precisamos entender uma coisa: o que eu faço vai refletir lá em casa. O que eu planto, eu vou colher. E se o meu governo é um desgoverno, infelizmente, a minha casa pode pagar o preço. A primeira lição, então, que eu aprendo é: eu preciso ter uma boa gestão de vida. Eu preciso cuidar da minha vida conforme a palavra me ensina. Mas, sobretudo, essa palavra precisa me transformar, para que seja aqui dentro e seja lá fora, eu haja com sabedoria. Sem sabedoria, a gente pode fracassar. E esse homem dessa história, ele então se perdeu e acabou contraindo dívida, só que ele temia ao Senhor
e a sua reputação era conhecida pelos homens daquela época. Ele tem problema, sim. Ele governou mal, sim. Ele deixou uma dívida, sim. Só que ele teme a Deus. E quem teme a Deus, irmão, vai ser assistido por Deus. Quem teme a Deus, Deus está de braços estendidos. Embora cometamos erros, embora falhamos no meio do caminho, se tememos ao Senhor, o braço forte do Senhor haverá de nos ajudar, e se reconhecermos Ele em nossos caminhos, Ele endireitará a nossa vereda. Amém? Esse homem, ele teme ao Senhor. E aí o problema então, agora, não é sobre ter problemas, não é sobre ter contraído uma dívida. A questão que me torna melhor ou pior não é o fato de eu ter problemas ou não ter problemas, mas é como eu me comporto diante das pressões, diante do dia mau, diante das dores, diante das perdas, diante das situações embaraçosas. Como eu me comporto? Como eu estou combatendo o combate que eu me inseri? E aí a história vai contar de alguns homens que, no meio do caminho, diante de algumas pressões, eles cederam, eles deixaram de temer ao Senhor. E eu pensei em alguns deles, eu lembrei do servo de Eliseu, o Geazi. Vocês lembram da história deste homem? Naamã, comandante do exército dos sírios, está com lepra, vai até Eliseu, ele é curado da lepra, ele oferece presente a Eliseu, Eliseu fala, não quero nada, vai-te em paz com seus presentes. Geazi fica com aquilo no coração, porque ele queria aquele presente, e ele então, sem falar para Eliseu, vai correndo até o comandante Naamã, e fala, olha, conta uma historinha, o meu senhor Eliseu perguntou se você não tem umas roupas aí para dar para uns meninos ali da nossa comunidade, se você não tem uns presentes. Naamã acabara de ser curado de uma lepra, doido para abençoar alguém, fala, nossa, tem roupa, tem o que você quiser aqui. Geazi pega tudo, no meio daquela confusão, volta, e Eliseu diz assim para ele, você acha que eu não estava com você em espírito? Este não era o momento de aceitar prata nem roupa, nem cobiçar olivas, vinhas, ovelhas, bois, servos e serva. Por isso, a lepra de Naamã atingirá você e seus descendentes para sempre. E a Bíblia diz que naquele momento, Geazi ficou com lepra. Diante das pressões, sejam elas boas ou ruins, o que vai definir a partida é se eu continuo temendo ao Senhor. Geazi, na hora que viu aquele banquete, ele se embriagou. E ele mentiu para o profeta e fez o que não devia fazer, não temeu ao Senhor. Judas, discípulo de Jesus, na hora da pressão, ele conseguiu vender Jesus por 30 moedas de prata. Ele não manteve o seu temor a Deus, mas ele gostava do dinheiro. E o fato não é o dinheiro, o fato é a entidade que está por trás do dinheiro. Ele amava aquilo, ele roubava, e ele vende Jesus por 30 moedas de prata. O final de Judas você sabe, ele não suporta essa pressão e ele suicida. Você conhece a história de Saul. Saul, no dia mau da vida dele, Alan, no dia que ele estava em guerra contra os filisteus, ele achava que ia perder a batalha. Samuel já não estava mais vivo.
ele já não tinha tanta conexão com Deus. Ele então decide, eu preciso de alguma maneira descobrir o que vai acontecer no meu amanhã. E ele vai atrás de uma cartomante, que consultava os mortos. E ele se apresenta para ela, e ele conversa com ela, e aquela mulher invoca demônios. E o resultado da vida de Saul foi qual? No dia da pressão, ele não temeu ao Senhor, ele não esperou no Senhor, e o final dele foi a morte. E a Bíblia então vai contar de outros, mas aí a gente chega em Paulo, o apóstolo Paulo, que vai terminando os seus dias e declara: eu combati o bom combate, acabei a carreira, mas guardei a minha fé. Irmãos, o que nos torna melhores é a maneira como nós temos comportado na jornada da vida. Seja no dia mau, seja no dia bom, Deus tem que estar em primeiro lugar. Portanto, homem, mulher que aqui está, combata o bom combate, mas não deixa este combate roubar a sua fé. Aquele homem, ele tinha problemas, mas ele temia a Deus. Ele era conhecido por Deus. E aí, ela chega a Eliseu, conta a história para Eliseu e diz: olha, ele infelizmente contraiu dívidas, os credores estão querendo levar meus filhos. E aí Eliseu vai dar para ela alguns conselhos, faz primeiro umas perguntas e vai trazer uns conselhos para aquela mulher. Essa mulher, ela é sábia, porque tempestivamente, antes da sentença ser executada, antes do credor entrar na casa e tomar seus filhos, antes do pior acontecer, ela fala: vou pedir ajuda para quem pode me ajudar. Vou buscar uma resposta em quem pode me ajudar. O pior de quem escusa em pedir conselho, em buscar ajuda, é buscar ajuda em quem não pode te ajudar. É buscar conselhos em quem não tem conselho para dar. Aquela mulher, ela sabe que Eliseu podia ajudar ela de alguma maneira. E a Bíblia diz o seguinte em Provérbios: quem sai à guerra precisa de orientação, e com muitos conselheiros se obtém a vitória. Nós precisamos nos aconselhar com pessoas que têm conselhos para nos dar, com aqueles que estão acima da gente, com aqueles que já passaram e triunfaram diante daquelas situações que você está passando. Nós precisamos de conselho. A sabedoria é isso, é o buscar conselho, é o buscar conhecimento. Salomão, em Provérbios, ele vai dizer: olha, busca a sabedoria com tudo que você tem. Prata, ouro, conquista, compre a sabedoria. Sabe por quê, irmão? Porque a falta dela faz com que muitas pessoas tornem a vida embaraçada. E tem coisa na vida que, por falta de um bom conselho e de um conhecimento, a gente se enrola todo. Aí chega alguém que tem sabedoria e fala: não, você está fazendo errado, vem para cá e faz assim que vai dar certo. Você faz, acontece. Por quê? Porque a sabedoria, ela desembaraça o caminho. A inteligência, quem tem conhecimento, vai além. Então nós precisamos buscar conhecimento, buscar conselhos. Porque se eu não busco, ou se eu busco com aqueles que não têm, é como está escrito em Lucas 6,39. Pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois num buraco? Quem está te aconselhando? Com quem você conversa? Com quem você troca conhecimento? Nós não podemos ser sozinhos, nós precisamos disso.
Eu lembro de alguns momentos da minha vida, de muitas guerras financeiras, muitas lutas. E um dia eu coloquei na minha cabeça: eu vou sair dos meus problemas e vou buscar alguns mentores, alguns conselheiros, algumas pessoas que já venceram para conversar comigo. E eu lembro que um dia tinha um amigo nosso que havia nos ajudado, e é um homem muito próximo, muito bem sucedido. E eu fui conversar com ele. E eu falei: irmão, ora por mim. Coloca a sua mão sobre a minha cabeça e ministra sobre mim a bênção financeira, a bênção da prosperidade, a bênção que você tem. Aí ele falou: agora, meu irmão. Humildemente eu ajoelhei, ele começou a orar, me abençoou, e a vida seguiu. E Deus me abençoou, e Deus me prosperou, e Deus me deu conhecimento, sabedoria para eu vencer meus dilemas daquele momento, e tem me dado até hoje. Mas você sabe o que eu aprendi? Que eu preciso ser ministrado por pessoas que têm o que eu não tenho. Eu preciso buscar na fonte o que eu não tenho, para que eu possa vencer. Eliseu é um homem que andou com Elias, e em um dado momento, ele diz que queria o espírito profético que estava sobre Elias. E Eliseu herdou duplamente o espírito profético que estava sobre Eliseu, sobre Elias. Então a questão é: com quem eu ando? Quem está orando comigo? O que eu estou lendo? O que eu estou vendo? Aonde eu estou me aconselhando? Porque o fato é, se nós nos aconselharmos nas rodas dos sábios, nós obteremos vitória. Porque na multidão do conselho, nós vamos encontrar sabedoria. E aquela mulher, embora esteja passando uma tempestade terrível, ela vai em Eliseu, porque ela sabe que Eliseu tem bala na agulha, Eliseu tem bom conselho para dar, Eliseu é homem de Deus, Eliseu pode dar uma solução para ela, Eliseu pode resolver aquele problema. Eliseu, então, meu irmão, é esse homem que foi mentoreado, aconselhado por Elias. Eliseu, ele não é qualquer pessoa, ele é um homem diferenciado. Quando ele começa o ministério dele, uns homens chegam para ele e falam: ó, essa região aqui é muito boa, Eliseu, só que as águas daqui são amargas, a terra é improdutiva, nada dá neste lugar. Eliseu não é aquele homem que fala assim: vamos fazer uma pesquisa sobre essa terra. Eliseu vai logo liberando uma palavra. Eliseu diz o seguinte: ponha sal numa tigela nova e traga para mim. Eliseu é homem de ação. Trouxeram para ele, e aí Eliseu vai até a nascente, joga o sal ali e diz: assim diz o Senhor, purifiquei esta água, não causará mais morte, nem deixará a terra improdutiva. E até hoje a água permanece pura, conforme a palavra de Eliseu. Eliseu é homem de fé, que teve em quem se inspirar. Eliseu andou com Elias, viu milagres acontecer. Eliseu conheceu o Deus de Elias e sabe que este Deus é poderoso nos céus e na terra. Eliseu não fica de mimimi, com medo do amanhã. Ele é homem que fala e sabe que vai acontecer, porque ele está sob o holofote do céu, andando sobre uma palavra profética. E o homem que anda sob o conselho de Deus há de triunfar sobre todas as coisas. E essa mulher, ela foi buscar conselho com este homem, com Eliseu. Este homem, ele era requisitado pelos reis da época. Ele era requisitado pelos nobres, pelos ricos, pelos pobres. Todos vinham até Eliseu, porque Eliseu era um homem aconselhado por Deus. Ele era um homem que buscava a Deus, era um homem temente a Deus.
E aí, a respeito de conselho, irmão, na vida nós precisamos nos relacionar, pelo menos em 3 níveis. Eu preciso me relacionar com pessoas que estão igual, de igual para igual. Pessoas que estão no mesmo patamar que eu estou, que vivem no mesmo status que eu vivo, na mesma maneira que eu vivo, para você ter liberdade com essas pessoas, de contar, trocar experiência. Mas na vida nós também temos que andar com pessoas que estão numa frequência acima, que nos puxa para cima. Pessoas que já conquistaram o que você não conquistou, que já venceu o que você não venceu. Pessoas que você olha assim e fala assim, nossa, ainda tem muita terra para eu andar, eu preciso correr. Eleva a pressão, aumenta a pressão do motor e vai embora. E nós também precisamos andar com pessoas que estão abaixo, porque essas pessoas precisam ter boa referência. E talvez Deus queira te usar como essa referência. Talvez Deus queira que você seja essa inspiração. Você está buscando conselho ali, você está trocando experiência aqui e você está aconselhando ali. De forma que isso vai mexendo. O de baixo sobe, o daqui do meio vai para cima, mas nós precisamos evoluir, progredir. E nós necessitamos de boas rodas, de boas conexões, de bons amigos. E essa mulher então vai lá, pergunta para Eliseu. E aí, quando Eliseu fica sabendo da história daquela mulher, Eliseu faz 2 perguntas para ela. Eliseu vira para ela e fala assim, como posso ajudá-la? Irmão, hoje nós estamos vivendo um tempo que as pessoas têm medo de perguntar para o outro, como posso ajudar? Tem medo, porque fala, não, vai pedir dinheiro, vai pedir para ir na casa, e eu estou aqui no meu cantinho tranquilo, não estou afim de entrar nesse problema. As pessoas têm medo. Mas Eliseu é um homem que teme a Deus. E ele é um homem que ele tem conselho para dar, ele tem resposta para dar, porque ele é sábio. E ele pergunta, como posso ajudar? Você precisa entender uma coisa. O evangelho não pode ser comparado a uma Bolsa Família. O que é a Bolsa Família? A pessoa se habilita naquela camada, ela começa a ganhar algum sustento do Estado. Aquilo vai mudar a vida daquela pessoa? Não. Pode falar, vai mudar? Não. Aquilo vai lá dar no máximo ali um alívio para aquela pessoa. O evangelho, irmão, ele é o poder de Deus para transformação de vida. O evangelho é o poder de Deus que transforma a minha mentalidade, de forma que eu começo a viver em todas as camadas da minha vida com a mentalidade de quem é cabeça e não cauda, de quem é príncipe e não escravo, de quem está servindo um Deus bondoso, generoso, longânimo, amoroso, um Deus que não mudou. O evangelho é o poder de Deus manifesto na vida de um homem, que dá capacidade para ele pensar, executar, manifestar com habilidade os dons, os talentos que Deus lhe deu, e ser uma árvore frutífera, gerando não poucos, mas muitos frutos para a glória de Deus. O evangelho de Deus é isso. Eliseu não traz para a mulher ali uma receita pronta de bolo. Eliseu não vira para aquela mulher e fala assim, passa lá no bazar, lá da escola dos profetas, lá tem cesta básica e lá tem um fundo que nós vamos te ajudar a pagar essa conta. Eliseu não faz isso. Eliseu vira para ela e fala assim, como que eu posso te ajudar? E antes dela responder, que talvez o que ela queria era isso, paga minha conta, Eliseu. Eliseu fala assim, diga-me o que você tem em casa. O que Eliseu vai fazer a seguir, irmãos, é dar para ela uma palavra de sabedoria, de conhecimento, para que ela, a partir dali, ela soubesse a gerar riqueza, a resolver as questões dela. Porque imagina essa mulher, ela é viúva, num tempo em que as mulheres não tinham esse empoderamento que tem hoje. Ela tem 2 filhos, ela tem uma dívida, e se paga a dívida, resolve o problema de agora. E a comida, e a bebida, e a despesa que ela tem o amanhã.
vai viver de pidança? Eliseu então fala para ela, olha, o que você tem em casa, mulher? E aí ela diz assim, olha, eu tenho nada além de uma vasilha de azeite. Aqui parece muito com aquela passagem da multiplicação dos peixes e dos pães e dos peixes, a primeira multiplicação. Jesus está com a multidão, lá em Mateus, capítulo 14, versículo 16. Jesus teve compaixão da multidão, já vai ficando final de tarde, início de noite. Os discípulos chegam para Jesus e falam assim, olha, manda esse povo embora, porque não tem mercearia aqui perto, não tem dinheiro que vai dar para alimentar esse tanto de gente. Eles estão preocupados. Aí Jesus fala assim, dei-lhe vocês algo para comer. Ora, Jesus sabia que os discípulos também não tinham nem pão, nem peixe naquele lugar. Mas ele transfere para eles a responsabilidade. Faz alguma coisa. De repente, um deles falou, achei um rapaz aqui, que tem 5 pães e 2 peixinhos. Entrega para Jesus. Jesus quer te ensinar, quer me ensinar. Do pouco, fazer muito. Jesus quer nos trazer habilidades para a gente gerar frutos nessa terra. Jesus quer nos tirar daquela situação de escravidão, de opressão e nos fazer pessoas com a mentalidade transformada. Jesus quer devolver para a sua casa a autoridade, a liberdade, a abundância, a prosperidade. Ele quer reinar no seu lar. Jesus não se alegra com ninguém vivendo sob opressão de nada nessa vida. Jesus veio para libertar, e se verdadeiramente o Filho vos libertar, sereis livres. Amém? Então, aquela mulher só tem isso em casa, só que ela tem azeite. Ela tem um pouco de azeite em casa. Pode faltar tudo na sua casa, pode faltar tudo na sua vida. Mas o azeite representa a unção do Espírito Santo. Há tempo para todas as coisas debaixo do céu, mas em todo tempo, mantenha alvas, limpa as suas vestes, nunca falte o óleo sobre a sua cabeça. Precisamos da unção sobre a nossa cabeça. Precisamos da graça do Espírito Santo sobre nós, para que nos dê conselhos, que nos ajude, para que a gente possa andar, correr a corrida que nos foi proposta, de uma maneira sábia nessa terra. Não pode faltar isso na nossa vida. E às vezes a luta, as disputas, as guerras, tem feito pessoas abandonar isso, abandonar a fé, escantear a fé em Deus. Isso vale para os dois extremos, seja as lutas, seja os ganhos dessa vida, as conquistas. As conquistas, alguns se embriagam, esquecem que foi Deus que deu, Deus que fez, que Deus que abriu, que Deus que deu capacidade. Outros em meio à guerra, em meio à dor, deixam correr pelos dedos o caráter, a honestidade, a lisura, a sua reputação, e já não comportam mais como cristãos. Nós não podemos perder a nossa fé. No dia da luta, não é, irmão, escuta uma coisa, talvez tenha alguém aqui passando por algum momento difícil, não é esse momento difícil que te torna pior ou melhor, mas é como você comporta nesse momento. O homem de Deus foi feito homem de Deus na tempestade, na garoa ou no sol. Ele é homem de Deus. O homem de Deus, a mulher de Deus, e mesmo que ele esteja em meio a um banquete farto, o cálice está transbordando, ele está sentado e está reconhecendo, foi Deus quem deu, foi Deus quem fez. Quando eu reconheço isso, eu posso viver em qualquer estação, em qualquer altitude. Deus vai ser glorificado na minha vida.
Davi, quando vai chegando no final da vida dele, ele quer construir um templo para Deus, e Deus não permite. Mas Deus fala para Davi, olha, vai ser seu filho que vai construir o templo. E Deus não deixa Davi construir o templo, porque as mãos dele eram cheias de sangue, por causa das guerras que ele enfrentou. E Deus falou para ele, Davi, suas mãos têm sangue, você é um homem de guerra. Não vai ser você que vai construir o templo, mas vai ser seu filho. Mas interessante que o projeto Deus deu para Davi, não para Salomão. Deus deu todo o projeto para Davi, em detalhes, deu o projeto do templo para Davi. Antes de morrer, Davi preparou tudo para Salomão executar a obra. Ele preparou o recurso, ele preparou o time que ia construir, os que iam fazer o ouro, mexer no ouro, na prata, no bronze, deixou tudo preparado. E aí no dia que Davi vê tudo aquilo, ele faz uma oração para Deus. E ele fala assim, uma frase dessa oração: Senhor, o que te ofertamos hoje aqui, vem de tuas mãos, porque tudo é teu. Nós estamos falando daquele que foi o rei, o supremo do seu tempo, um homem muito poderoso. O que ele deu de oferta, de contribuição para a construção do templo, não está escrito, fortuna nesse tempo não dá, mas ele não reconhece aquilo como dele. Ele fala, Senhor, o que eu estou te dando vem de ti, porque tudo é teu, Senhor. É esse espírito que nós temos que ter, que reconhecemos Deus na nossa vida. Na hora dos ganhos, na hora do troféu, na hora do pódio, Senhor, toda honra, toda glória seja dada a Ti, porque foi o Senhor quem fez. Eu preparei o carro para o dia do combate, mas a vitória veio do Teu braço forte, Senhor. Nós precisamos reconhecer isso. E aí, Eliseu vai dizer para essa mulher, olha, você tem muito, vai agora pedir emprestada vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois entre na sua casa com seus filhos, fecha a porta e vai derramando daquele azeite em cada vasilha e vai separando as que você for enchendo. Irmão, talvez essa mulher esperasse outra resposta, claro, talvez ela queria a coisa já pronta, mas Eliseu deu para ela uma sabedoria, uma palavra de sabedoria, para que ela pudesse a partir dali viver, prosperar, avançar. E é esse que é o poder do Evangelho, é Deus nos preparando, é Deus nos dando capacidade de melhorar. O Evangelho não é a revelação de Deus apenas para uma área específica da nossa vida. O Evangelho abrange todas as áreas da nossa vida. Deus ele tem interesse em todas as áreas da nossa vida. Jesus Cristo é o salvador da nossa alma, sim, mas Ele também é o salvador do seu casamento, Ele é o salvador da sua saúde, Ele é o salvador das suas finanças, Ele é o salvador, é aquele que pode entrar e transformar e te salvar de qualquer situação. Amém por isso? Você crê nisso? Então você precisa buscar isso. Aí, aquela mulher, ela faz o que o profeta falou. Ela imediatamente, ela entra na casa dela, ela chama os filhos dela, ela fala para os meninos certamente, não conta nada para ninguém não, vai pegando as vasilhas e vai trazendo. E foi enchendo, foi enchendo, foi enchendo. Eu tiro uma lição muito importante disso aqui. Nós precisamos olhar as nossas guerras através da lente da fé. As nossas batalhas, as nossas guerras, as nossas lutas, dores, elas não vieram para nos destruir. Elas não vieram para acabar com a nossa existência. Mas Deus permite porque Ele quer extrair da gente alguma coisa. Essa mulher só ia tornar-se talvez uma comerciante de azeite, porque ela passou uma situação como essa. Porque ela se viu em meio à pressão, em meio à dor, e um homem de Deus trouxe uma palavra de sabedoria para ela. Tem gente que só descobre a vocação dele
depois de passar um dia de muita dor, de muita angústia, aí aquilo torna-se a motivação de vida. As lutas na minha vida, sem dúvida alguma, elas me elevaram muito de nível, elas levantaram a minha frequência, elas me aproximaram de Deus. A luta foi a mão de Deus extraindo de mim o melhor de mim, tirando a melhor versão, tirando os talentos, os dons que estavam ali, ocultos. Quando eu olho a minha vida sobre a lente da fé, eu entendo que Deus está me treinando e me aperfeiçoando. Talvez seja por isso que Tiago vai dizer: irmãos, alegrai-vos por passar por diversas provações. Porque uma vez aprovado vai gerar perseverança, para que o homem de Deus não tenha falta alguma. Davi entende isso no Salmo 144, ele diz: bendito seja o Senhor, a minha rocha, que treina as minhas mãos para a guerra e os meus dedos para a batalha. Então nós precisamos olhar com essa ótica. Não é o que fizeram com você, não é o tamanho da sua luta, mas é o que você está fazendo com isso. Se você está passando um capítulo de muita dor, de muita tristeza, com toda certeza, Deus quer te fazer melhor, Deus quer te usar de alguma maneira, Deus está te treinando para alguma coisa. Então olhe na perspectiva da fé. A luta na casa daquela mulher não foi para destruir ela. Os credores não iam tomar os filhos dela. Deus estava dando uma oportunidade para aquela casa. Olha, vou ensinar você a gerar riqueza. Vou ensinar vocês a resolver problema do nada, do pouco fazer muito. E aquela mulher vai viver um milagre. Aí, a mulher ouve o que o profeta fala, imediatamente põe em prática, entrando na casa dela e cumprindo com a palavra que lhe foi dita. Deixa eu te falar uma coisa. Tem gente que às vezes vai no homem de Deus, vai buscar um conselho em quem tem conselho para dar, em quem tem sabedoria para derramar, e é aconselhado. Ao invés de escutar com humildade, ir lá e pôr em prática, fica questionando. Ah, mas assim não dá certo. Ah, mas isso não, já tem. Ah, mas isso, Isso é falta de humildade. Quem tem humildade, senta e ouve. Fala para mim, conta para mim, você que já esteve lá. Conta para mim como que é aquele caminho. Estou passando uma situação assim, assim, assado. Você pode me ajudar? Escuta. Ouve a crítica de quem tem crítica construtiva para fazer. Ouve a crítica de quem já construiu alguma coisa. Porque ouvir crítica de quem nunca construiu nada, aí não dá. Mas de quem já fez, ouve com humildade. Aquela mulher não questiona em nenhum momento Eliseu. Fala assim: mas Eliseu, meu marido era um dos profetas. Vocês não vão fazer nada. Vocês não vão me ajudar. Você não vai buscar aí das ofertas que vocês ganham para ajudar a minha causa? Não. Aquela mulher humildemente ouve, vai para casa e executa o conselho do homem de Deus imediatamente. A Bíblia diz o seguinte: olha, tenha fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenha fé nos profetas do Senhor e terão vitória. Irmão, nós precisamos confiar em Deus, na palavra de Deus, nos homens de Deus, nas mulheres de Deus, naqueles que Deus tem colocado no nosso caminho, humildemente, acatar os conselhos, pôr em prática e sem dúvida você será abençoado. Amém? Aí, o que acontece a seguir, irmão, é um milagre. Só que eu quero falar de uma coisa para você. Essa mulher precisou ir lá nos vizinhos dela e pedir a vasilha emprestada. Agora imagina comigo se essa mulher fosse a chata do setor dela. Aquela mulher enjoada,
não dá com ninguém, não conversa com ninguém, tem dificuldade em relacionar. Imagina se fosse o caso dessa mulher. Ela precisa agora ir lá, bater na porta, sorrir, aquele sorriso amarelo. Oi, fulana. Ia soar como uma falsidade, sim ou não? Mas o marido dela tem boa reputação. Ele teme a Deus, ele é conhecido por Eliseu, e certamente eles têm bom convívio na vizinhança deles. Imagina se essa mulher, olha para você ver, essa mulher, ela está passando por problemas financeiros. Então, o que define o homem não é o problema financeiro que ele está passando, mas é como ele está administrando a situação. Imagina se ela vai lá bater na casa da vizinha, que há 1 ano atrás ela pediu uma vasilha emprestada, ela não devolveu a vasilha, fez pouco caso de devolver a vasilha, mentiu sobre a vasilha. Imagina ela lá bater na porta. Oi, fulana. Eu preciso de mais uma vasilha. Como? Irmão, nós precisamos aprender a se relacionar. E a se relacionar em alto nível. Não é com baixaria, não é com pequenez, não é com mentira, não é com falácia. Volto a dizer, o que torna um homem bom ou ruim não é o fato de ter problemas ou não ter problemas, mas é como resolve os seus problemas, é como resolve suas questões. E aí essa mulher agora ela tem que ir lá, porque um dos processos que Deus submete a essa mulher é esse. Vai lá e pede as vasilhas emprestadas. Ela vai pedir para os filhos dela pedir. Agora, os filhos dela também têm entrada. Nas casas, tudo ali da vizinhança. Então, essa família é uma família que tem boa reputação, mas está passando por dificuldade. As minhas lutas, as minhas batalhas nunca fizeram eu perder minha reputação. É claro que elas me tornaram, no dia da dor, escravo de muita coisa. Mas a maneira como eu me punha de pé e resolvia meu problema olhando no olho, tete a tete, resolvendo com a verdade, não com a mentira, gera credibilidade, gera porta aberta. Agora, quando eu não resolvo olhando nos olhos, hoje, quando eu vou conversar com meus filhos, com o Pedro ou com a Manuela, e eu preciso falar com eles mais sério, eles ficam vagueando o olho, eu falo assim, olha no olho do papai. Quando falar com o papai, olha no olho. Nós precisamos de olhar no olho aqui, ó, quero ver a verdade, ó, nós dois. Ó. Porque o homem olha no olho. Hoje a gente consegue olhar nas telas, mas nós não conseguimos ficar muito tempo olhando no olho. E essa mulher, ela vai ter que olhar no olho de muita gente. E se ela foi uma mulher que andou de qualquer maneira na rua dela, na vizinhança dela, no contexto dela, as portas não vão se abrir. E faz parte do processo do milagre dessa mulher, ela pedir emprestado. No dia da minha batalha, da minha dor, nós tivemos que bater porta e pedir emprestado. Se nós não tivéssemos reputação, credibilidade, verdade nos olhos, as portas estariam fechadas. Talvez eu nem estaria aqui contando essa história. O que vai nos fazer melhor não é o fato de você estar passando por alguma guerra no dia de hoje, mas é a maneira como você está combatendo essa guerra. Precisamos combater com verdade, precisamos combater com justiça, com lealdade, precisamos ser honestos, precisamos permitir que o brilho do Espírito Santo brilhe em nós, ressoe em nós, porque como diz, tudo que vai volta. O caminho que eu vou hoje, amanhã eu posso ter que voltar nele. Se tem buraco aberto, eu posso cair nele. Então nós precisamos aprender a se relacionar. E essa mulher, ela tem boa passagem. E ela vai lá, manda os filhos dela, vai lá. Busca vasilha. E aqui na Bíblia não conta que ninguém, nem teve uma das vizinhas que não deu. Todas, pelo jeito que eles bateram a porta, ela
deu. Você sabe o que faz um homem perder a credibilidade dele, irmão? É o dia que o orgulho fala mais alto. Por que o orgulho? Porque às vezes a pessoa está passando uma situação constrangedora, difícil, que ela vai precisar de resolver o problema, vai precisar de enfrentar um problema. E aí o orgulho tira a humildade da pessoa, de se humilhar em determinadas situações, de pedir misericórdia em determinadas situações. Isso serve, o orgulho ele é prejudicial tanto no dia da luta quanto no dia da vitória. Porque no dia da vitória o orgulho faz muito homem de bem, tornou envaidecido, embriagou com poder, mudar a conversa no meio do jogo. Mudar as regras depois que a partida deu início. Tirar vantagem onde não deveria tirar vantagem. E se nós, para alcançarmos a bênção de Deus, precisarmos de tirar vantagem aonde não deveríamos tirar vantagem, mudar regra aonde não deveríamos ter mudado, mudar acordo aonde não deveria ter mudado, se nós dependermos disso para obter a bênção do Senhor, a Bíblia está totalmente errada. O homem do mal está triunfando, o ímpio está com a verdade, nós não estamos com ela. Mas você sabe que nós não precisamos mudar a regra nenhuma do jogo. Nós podemos lutar com as armas da fidelidade, da justiça, da verdade, da lealdade, da obediência à palavra. E ainda que percamos algo por isso, a bênção que não acrescenta dor será abundante sobre a vida deste homem e desta mulher. Posso ouvir um amém? Nós não precisamos inverter regras. O homem de Deus, a mulher de Deus, precisa temer a Deus, obedecer a Deus e permanecer no caminho do Senhor. Essa mulher então pede as vasilhas, busca, e aí essa mulher fecha a porta da casa dela. E começa a fazer o que o profeta disse. Versículo 5. Depois disso ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles traziam. E aí, quanto mais vasilha trazia, mais o azeite ia sendo multiplicado. Até que ela chega e diz, traga-me mais uma vasilha. E eles respondem, acabou. Então o azeite parou de correr. Irmão, a Bíblia diz em Eclesiastes 3:7b, que tem tempo de calar e tem tempo de falar. Quando nós estamos em algum processo da vida, vivendo um milagre, precisamos viver, nós precisamos entrar para dentro de casa e fechar a porta. E nós precisamos deixar que o milagre aconteça, até transbordar. Na hora que transborda, nós podemos chegar e testemunhar, contar, falar e contar toda a história. Você sabe por quê? Porque o cérebro da gente engana a gente. Às vezes você não conquistou, não fez, não resolveu, mas está ali no processo de fazer. E só o fato de falar já dá satisfação. A cabeça já acha bom. Contei. Não viveu ainda, mas já contou. A cabeça acha bom. Aí aquela fome, aquela energia vai acabando. Quando orares, entra para o teu quarto. Fecha a porta do teu quarto e ora ao teu pai que te vê em secreto. E o teu pai que te vê em secreto te recompensará. Tem tempo de calar. Não é porque eu não quero conversar. É porque Deus está trabalhando em algo. Tem tempo que a história vai ficar mais resumida. Não é porque eu não tenho história para contar, mas é porque Deus está completando o próximo capítulo da minha história. E a gente precisa saber passar por esses processos, até que chega o momento que a vasilha vai transbordando, transbordando, transbordando. Aí, essa mulher toma uma decisão. Ela vai lá, quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um
dos filhos. Traga-me mais uma, acabou-se então. O azeite parou. Então, ela foi e contou tudo ao homem de Deus que lhe disse. Então Eliseu agora vai dar a última palavra para essa mulher. E antes da gente entrar, eu já estou terminando aqui. Olha aqui, quando o profeta falou, pega as vasilhas emprestadas, talvez ela não apoderou-se de algo muito importante ali. Ó, vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, aí tem um ponto. Mas, fulana, peça muita. Se a fé dela, Laurence, tivesse, vou lá na outro setor, vou pedir o dobro, o triplo de vasilha, tia Lívia, o azeite estava bordando lá até hoje, estava multiplicando. Mas chega um momento que ela parou, deu-se por satisfeita, ok, não tem problema. Mas o que vai determinar o tamanho do milagre é a medida da sua fé. O que vai determinar a abundância dentro da sua casa é o tanto que você vai pedir. Porque Deus não te limitou a pedir. Ó, só peça um pouquinho para mim. Ó, Fabiana, só um pouquinho. Pede muito não, porque o pai está cansado. Peça muito. Ela passou batida nessa parada aqui. Porque se ela tivesse pegado essa palavra, ela tinha pedido mais, ela tinha pedido mais, ela tinha pedido mais. Porque Deus não limitou ela, gente. Você tem que entender isso. Deus não está limitando você. Quem está limitando você é você mesmo. Deus não limitou o tamanho. Deus não limitou a abundância. Quem limita nós somos nós mesmos. São as crenças que nós colocamos. São as dificuldades que a gente cria. É as impossibilidades que a gente mesmo cria na cabeça. E a cabeça da gente fica ali, ó, pressionada. Essa mulher, ela podia ter vivido ainda mais esse milagre. Mas ela entrou para a história, amém por isso. Mas lembra que o que vai determinar o tamanho, a abundância, a profundeza é a sua fé. O tamanho da sua fome por Deus vai determinar a sua intimidade com Deus. O tamanho da sua vontade hoje, irmão, de ver Deus, de tocar em Deus, vai determinar se você vai ver ou não. Porque Ele está aqui. E eu não estou dizendo isso de boca para fora. Eu estou dizendo isso porque a palavra dEle diz que aonde 2 ou mais estiver reunido no nome dEle, lá Ele estará presente. Então Deus está aqui. O tamanho da sua vontade de viver algo sobrenatural hoje ou agora vai determinar se você vai viver ou não. Porque uma coisa eu tenho certeza, vai ter gente hoje aqui transbordando, vai ter gente hoje aqui multiplicando o azeite, os dons, os talentos. Vai ter gente que hoje vai sair daqui com a resposta que veio buscar. O Senhor não quer te dar apenas uma cesta, um bônus, uma gracinha. O Senhor quer entrar dentro da sua casa e mudar a sua história, para que o nome dEle seja glorificado através da sua vida. Essa mulher então, ela volta para Eliseu e conta tudo para ele. E ele diz: vá, venda o azeite, pague suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Irmão, eu vou concluir agora e já vou pedir para vocês colocar de pé. Em 2 minutinhos eu vou pedir para você colocar de pé. Pode vir o louvor para cá, para você não ficar aí com as pernas doendo. Mas eu vou terminar. O fato dessa mulher voltar para Eliseu mostra que ela tem gratidão. Gratidão
Eliseu deu a palavra para ela, Eliseu deu o caminho para ela, e agora ela retorna até Eliseu e fala para ele: profeta, aconteceu um milagre lá em casa, que maravilha eu estou vivendo, mas agora eu não sei o que fazer, com o que eu vou fazer com aquilo ali, profeta? Gratidão. A falta da gratidão faz pessoas viver no mal. A Bíblia diz que aquele que paga o bem com o mal nunca se apartará da sua casa. Precisamos ser gratos. Precisamos reconhecer, precisamos ser grato àquelas pessoas que deu a direção, que falou, que ajudou, que estendeu a mão. Essa mulher foi grata. Essa mulher, ela entendeu que só existe um próximo nível se ela cumprisse o processo anterior. Ou seja, só existe a vitória, a bênção, a conquista, se eu suportar os processos que o Senhor vai me impor. Talvez você esteja no processo, tem ainda um próximo capítulo, tem ainda uma próxima fase, tem ainda algo que o Senhor quer fazer. E aí, eu entendo que mais vale a sobra de Deus que o tudo que esse mundo pode nos oferecer. A sobra de Deus, irmão, ela é muito maior do que a prata e o ouro dessa terra. A sobra de Deus, ela é mais do que qualquer coisa. E você pode se colocar de pé comigo, que nós vamos concluir agora. Essa mulher e seus filhos, elas viveram um milagre na casa delas. Elas experimentaram a abundância, elas viram o milagre transbordar. Mas a grande qualidade dessa casa é porque eles ainda tinham um pouco de azeite. E nós não podemos perder o azeite, nós não podemos perder a graça, nós não podemos perder a unção do Senhor na nossa vida. E hoje nós vamos cantar, nós vamos adorar, e eu quero orar com pessoas que estão em algum capítulo dessa história, porque eu creio que o Deus de Eliseu, que se manifestou lá no passado, Ele ainda manifesta hoje, trazendo direção, trazendo sabedoria, para que eu e você venhamos transformar nossa mente, encontrar o caminho, a direção, e gerar muitos frutos para a glória de Deus. Aleluia! Vamos adorar o Senhor nesta hora, em nome de Jesus. Aleluia! Deus está neste lugar. Aumente a expectativa, irmão, que Ele está neste lugar. Eleve a pressão sua, toque no céu, ative o sobrenatural neste lugar. Permita que o Senhor venha agora e transforme a nossa história.